Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de análise combinatória envolvendo o assunto de combinação. Lembrando que nos comentários vocês encontrarão as aulas referentes aos conteúdos de permutação e também de arranjo. Vamos ver como é que cai em prova de concurso. Vamos lá. Temos aqui questão número 1, questãozinha aqui já da UPNET, o ano 2022, que vai dizer o seguinte: Tite, técnico da seleção brasileira, tem 7 atacantes no elenco para escolher 3 titulares. De quantas formas diferentes o atacante titular pode ser formado, né? Ele está falando aqui da ideia de atacantes. Olha só, pessoal. Nas questões de combinação, existe uma fórmula para calcular quantas maneiras diferentes ou quantas formas diferentes de se fazer. E as questões que resolveremos aqui não fazeremos por fórmulas. Deixei lá na aula de número 1, no vídeo de permutação, de como fazer por questões de combinação sem utilizar a fórmula, de forma bem intuitiva, de forma bem fácil. Não precisa você decorar aquela fórmula de n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Isso é um pouco complexo, a gente deixa isso aí lá para o ensino médio. Então, nas questões que vamos resolver aqui, a gente vai resolver de uma forma fácil, sem precisar de fazer essa ideia de combinação. O primeiro passo é tentar identificar. Como é que eu vou identificar em uma questão de prova de concurso que vai se tratar de combinação? Olha só, lá em permutação, eu repassei para vocês que eu tenho um conjunto de pessoas, o comando da questão vai me dar um conjunto de pessoas, e dentro desse conjunto de pessoas eu vou utilizar todos. Se eu utilizar todos, se eu tenho 7 pessoas para utilizar essas 7 pessoas para fazer alguma coisa, isso aqui vai me dar uma ideia de permutação. Já se eu tenho 7 pessoas e quero selecionar 4, por exemplo, uma parte, ela pode ser arranjo ou ela pode ser combinação. Na aula passada, na aula de arranjo, a gente observou que eu tinha selecionado 4, mas eu tinha funções diferentes. A partir do momento que eu coloco função diferente, viagem diferente, algo diferente no comando da questão que você identificar que vai tratar ali de algo diferente, isso aqui é o assunto referente a arranjo. As questãozinhas de combinação, a gente não vai ter essa ideia de função diferente. Ele vai te dar um grupo de pessoas e vamos selecionar uma parte. Para quê? Ele vai dizer lá para fazer alguma coisa. Mas se você observar, todos irão fazer a mesma coisa. Aqui, dos 7 atacantes que o técnico da seleção vai fazer, ele diz lá que é o elenco para escolher 3 titulares. Todos eles vão jogar de forma ali como atacantes. Então a ordem não importa. Em combinação, a ordem de seleção do grupo que eu quero selecionar, de parte desse grupo, né? Se eu tenho um total de 7, quero selecionar 3, e essa ordem de seleção não importa. Por isso que isso vai me dar a ideia de combinação. E sempre no cálculo de combinação, a gente vai ter uma divisão, a gente vai ter uma razão. Vamos ter números em cima, que é o meu numerador, e numerador, e também vou ter números embaixo, que vai ser meu denominador. Então, como é que vai fazer? Olha só, eu identifiquei lá que é combinação. Então, combinação eu represento como sendo a minha letra C. Eu tenho um total de 7, tenho aqui um total de 7, e eu quero selecionar 3. Pronto. Então, combinação de 7 para selecionar 3. O que é que eu tenho que fazer? Observe que combinação sempre vai ser uma divisão. Vou ter números em cima e números embaixo. Vamos fazer idêntico como fizemos lá nas questões de arranjo. Eu vou olhar para o número 3 e vou verificar qual é o número que eu tenho aqui, meu grupo de pessoas, né? O grupo de pessoas que ele colocou foi 7. Então, desse número 7, eu vou fazer multiplicações sucessivas, 3 números. Então, eu vou ter lá 7 vezes 6 vezes 5. Parei por aqui porque ele te deu 3 números, ó. Então, esse número aqui é que vai me definir quantos números eu vou ter em cima. Então, eu vou ter 3 números em cima e embaixo também eu vou ter 3 números. Aqui, a partir do 3, eu vou fazer a multiplicação sucessiva. 3 vezes 2 vezes 1. É aquela ideia de fatorial. É 3 fatorial. Embaixo só me resta 3 fatorial. Na fórmula entre arranjo e combinação, a única diferença que tem entre as duas fórmulas é justamente o fatorial do meu P, né? Da minha parte. Aqui, lembrando que é o N e aqui é o meu P. Por isso que eu vou ter o P fatorial. E vamos fazer várias questões e vocês vão ver que é
bem tranquilo. Então, se eu tenho aqui uma fração, eu posso fazer pelo método da simplificação. Vou ter números que ao mesmo tempo eu tenho em cima e ao mesmo tempo eu tenho embaixo. Então, posso cortar. 3 vezes 2 vezes 1, ó, observa que é 6, eu tenho um 6 em cima. Só me restou 7 vezes 5. 7 vezes 5, eu tenho um total de 35. 35 formas diferentes aí de ser selecionado. 35, encontramos a resposta correta, letra C. Questão de número 2. Questão número 2 vai dizer o seguinte. De 6 policiais civis de uma delegacia, então tem um conjunto de 6 policiais, o delegado escolherá 2 para investigar um caso de roubo de veículo. Sabendo que os 6 policiais civis são igualmente qualificados para o caso, o número de escolha possível que o delegado tem é... Observa que eu tenho uma combinação onde eu tenho lá um total de 6 policiais e eu quero selecionar 2. Para quê, professor? Ele disse lá que vou simplesmente selecionar. Então, se ele quer selecionar para investigar um caso de roubo de veículo, então a ordem não importa. Então, para combinação simples, eu vou ter lá uma divisão e vou ter números em cima e números embaixo dessa minha divisão, dessa minha razão. Observa aqui o 2, ó. O 2 eu vou pegar o 6 e multiplicar apenas por 5, porque ele disse aqui que eu tenho que fazer 2 vezes. E embaixo, 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Vou ter 2 números em cima e 2 números embaixo. Agora dá para simplificar, porque eu tenho o valor 6 com o valor 2. Ó. 2 vezes 1 é 2. 2 fazendo essa divisão com 6 dá 3. 3 vezes 5. 3 vezes 5 encontramos um total de 15. E 15, resposta correta, letra A. Questão de número 3. A questão número 3 vai dizer o seguinte. De quantas maneiras diferentes, já começa dando a ideia de análise combinatória, diferentes de a professora Lúcia poderá organizar sua turma com 25 alunos, formando trios para a realização de um trabalho. Ou seja, é uma combinação de 25, e eu quero selecionar 3. Combinação de 25, selecionar 3. Observa que vai ser uma divisão. Eu tenho lá números em cima e números embaixo. A partir desse número 3 é que vai dizer quantos números eu vou ter em cima. Então, eu olho lá para o 25 e faço 3 multiplicações. A partir dele, eu sempre vou tirando o número a menos, né? Coloquei lá o valor 25 vezes 24 vezes 23. E embaixo, 3 fatorial. É 3 números. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Dá para fazer uma simplificação com 24. 24 dividido por 6 vai dar um total de 4. Dá aqui, para fazer essa multiplicação, 5 vezes 4 vezes 23. 5 vezes 4 é 100, vezes 23 vai dar um total de 2.300. 2.300 encontramos como alternativa, resposta correta, letra C. Questão de número 4. Questão número 4 vai dizer o seguinte. Uma turma de 10 amigas vão brincar de pula corda. Então, eu tenho 10 amigas e vão brincar de pula corda. Então, preciso formar trios. Então, eu já estou observando que eu tenho 10 para selecionar 3. Para ordenar as jogadas, 2 batem a corda enquanto uma pula. De quantas formas diferentes, quantas maneiras diferentes esse trio pode ser formado? Então, eu tenho também uma combinação. Tem uma combinação de 10 e eu quero selecionar 3. Combinação sempre será uma divisão. Eu vou ter números em cima e números embaixo. Então, o 10, eu vou pegar ele e vou fazer uma multiplicação de 3 números, sempre fazendo aquela ideia de fatorial. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Paro por aí porque ele disse que era só 3. E embaixo, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Dá para simplificar alguns números? Dá para simplificar. O 3, ó, dá para simplificar com 9, que dá 3. E o 2 dá para simplificar com 8, que dá 4. Observe que 1 aqui, divisão com 1, não precisa fazer essa operação. Só sobrou em cima o valor aqui de 3 vezes 4 dá 12, vezes 10 dá um total de 120. 120 maneiras diferentes. 120 maneiras diferentes. Resposta correta, letra B. Questão de número 5, que vai dizer o seguinte. Uma turma de uma escola de nível fundamental é constituída por 6 meninos e 8 meninas. Então, eu tenho informação agora de um grupo
onde eu vou ter informação de meninas e de meninos. Então, eu posso chamar meninos aqui de homem, vou chamar aqui de H, eu tenho lá um total de 6, e de meninas, vou colocar aqui M, representando o valor de M, meninas, eu tenho um total de 8. Durante o recreio, formam-se duplas, tá aqui duplas, para disputar as partidas de ping-pong. Se tem um total de 6 meninos e 8 meninas, eu quero fazer duplas. E vai perguntar quantas duplas com crianças do mesmo gênero é possível formar. Observe que ele falou com o mesmo gênero, então posso ser duplas de meninos ou duplas de meninas. Como é que eu faço? Tenho aqui as duplas de meninos ou as duplas de meninas. Tá aqui duas possibilidades. Pode ser menino, menino, menina e menina. Combinação. Observe que é combinação porque eu tenho um grupo de pessoas que quero selecionar dois. Eu tenho aqui um total de 6 para selecionar dois. Total de 6 meninos para selecionar dois. A dupla. Ou, que é aquela ideia de somar, sempre essa ideia. Quando eu vier pelo princípio aditivo, eu vou somar. Então, eu tenho uma combinação agora de 8 para selecionar 2. Combinação de 8, selecionar 2. Sempre combinação é uma divisão. Trazendo para cá, eu tenho uma divisão onde eu vou pegar do número 2, ó, indicando para o 6 vezes 5. 6 vezes 5, dividido por quanto? 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Mas, tenho aqui agora, ó, do 2, olhei lá para o 8. O que é que eu tenho que fazer? 8 vezes 7. 8 vezes 7 dividido por quanto? 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Dá para simplificar? Dá, nos dois casos. 2 vezes 1 é 2. Simplificando aqui com 6 deu 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Mas tenho aqui a possibilidade também de simplificar. 2 vezes 1, 2. Simplificado com o meu valor do 8, vai ficar justamente 4 vezes 7. 4 vezes 7 tem um total de 28. Fiquei lá com um total de 15 mais 28. 15 mais 28, sabemos que dá um total de 43. 43, a resposta correta, a letra C. Questão de número 6. Vai dizer o seguinte. Em um hospital temos 5 médicos e 8 enfermeiras. Está aqui 5 médicos e 8 enfermeiras. Já extraindo para cá. Médicos, eu tenho um total de 5 e enfermeiras, eu vou ter lá um total de 8. Ok. Será preciso formar uma equipe com 2 médicos e 2 enfermeiras. Está aqui 2 médicos e 2 enfermeiras. Minha equipe, 2 médicos e 5 enfermeiras, né? Tá aqui, por isso que eu vou ter o princípio multiplicativo agora, por causa da ideia do e. Então é combinação também, aonde eu tenho que calcular a combinação dos médicos, eu tenho que calcular uma combinação de 5 e eu quero selecionar 2, multiplicado aqui por essa possibilidade, eu tenho de selecionar os enfermeiros, então é a combinação de 8 para selecionar 5. Tenho 8 enfermeiras e eu quero aqui selecionar 5 delas. Quanto é que vai dar? Lembrando que combinação sempre será uma divisão, então eu tenho aqui uma divisão para calcular do 2, selecionando aqui o 5. Então vou ter lá 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1. Relacionado à combinação de 5 de 8 selecionando 5. Isso aqui, pela combinação complementar, eu posso calcular também a combinação de 8 selecionar 3. Sempre que eu tenho lá um número muito grande, aqui que der para fazer uma complementar, eu posso fazer isso. Os resultados são iguais. Convido vocês aqui a fazer no seu caderno a combinação de 8 selecionando 5 e eu vou fazer aqui a combinação de 8 selecionando 3. Isso aqui são iguais, os resultados. Então, eu vou fazer aqui, ó, porque eu só pego 3 números. Nessa combinação, eu teria que pegar 5 números. Então, pegando aqui a combinação com 3 números, eu pego lá do 8, ó, 8 vezes 7 vezes 6. Dividido por quanto? 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Observa que dá para fazer a simplificação tanto na primeira como na segunda. Eu tenho aqui esse 4. Fazendo a simplificação com 2 vai dar um 2. Só sobrou lá 5 vezes 2. 5 vezes 2 tem um total de 10. Multiplicado 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Eu tenho 6 em cima e 6 embaixo. Dá para fazer essa simplificação. Tem um total aqui de 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56.
10 vezes 56, 560. 560, resposta correta, letra A. Questão de número 7 vai dizer o seguinte: para compor a comissão de ética de um setor de hospital, é necessário escolher 3 médicos. Então, eu tenho aqui 3 médicos, um representante da administração e 2 representantes dos servidores, né? Aí vai dar o total. Ele diz lá que existe nesse setor do hospital 5 médicos. Então, tá aqui, ó, tem um total de 5 médicos. Observe que eu já vou colocar, é uma combinação de 5 e eu quero selecionar quantos? Observe que eu quero selecionar de médicos, eu quero selecionar 3, né? Tá aqui, são necessários 3 médicos. Então, eu tenho 5 médicos para selecionar 3. Então, eu tenho uma combinação de 5 selecionar 3. Multiplicado, eu tenho uma combinação de 2 administradores, de 2, e eu quero selecionar uma para a administração. E eu quero também, a ideia do E, por isso que eu estou multiplicando, tenho 10 servidores. Então, 10 servidores vai ser uma combinação de 10, onde eu quero selecionar quantos servidores? Ele diz lá, 2 servidores, para ser o representante aqui dos servidores. Combinação de 10, selecionar 2. Agora, fazendo esse cálculo, observe que eu tenho uma combinação de 5, selecionar 3. Isso aqui eu poderia fazer também pela complementar, né? Isso aqui é a combinação de 5, selecionar 3 é a mesma coisa de a combinação de 5, selecionar 2. Toda vez que esse número ele completar aqui o valor do 5, eu posso fazer, certo? A mesma coisa aqui. Se eu quiser aqui pegar a combinação de 10, 2 a 2, ele é igual à combinação de 10, selecionando 8. Então, trabalhar com o número menor é muito melhor de se fazer o cálculo. Aqui, trazendo para cá, vou fazer com 3 mesmo. Então, do 3, ó, eu observo aqui o 5. Eu sei que combinação sempre será uma divisão, onde eu tenho lá 3 números em cima, a partir do 5, e 3 números embaixo. Então, lá, 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicado, combinação de 2. Eu observo que eu só tenho o valor 2 aqui para selecionar 1. Não preciso só colocar, não preciso colocar a divisão. É 2 dividido por 1 vai dar o próprio 2. Não preciso colocar. E eu tenho aqui a combinação de 10, ó, selecionar 2. 10 selecionar 2 é 10 vezes 9. 10 vezes 9 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1. Dá para fazer uma simplificação. Dá para fazer aqui uma simplificação, ó. O valor 3 com 3 ele vai embora, né? 2 vezes 1 aqui é 2. Com esse 2 aqui também foi embora. Ficou aqui 2 vezes 5, né? Ou 5 vezes 2. Dá um total de 10 multiplicado por esse valor 2. E aqui dá para fazer essa simplificação. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 9, 45. Observa que eu vou ter lá 2 vezes 45, 90. 90 vezes 10. Total de 900. 900, encontramos a resposta correta, letra C. Questão de número 8 vai dizer o seguinte: 12 pessoas representantes da torcida organizada estão reunidas numa sala. Tem lá 4 flamenguistas, tem 4 tricolores, tem 4 vascaínos. Eles decidem formar um grupo de trabalho composto por 2 flamenguistas, 2 tricolores e 2 vascaínos. O número diferente de grupos que pode ser formado é igual a. Observa que eu tenho 4 para selecionar 2. 4 flamenguistas, né? Colocando aqui 4 para selecionar 2 os flamenguistas. Multiplicado 4 tricolores para selecionar 2 tricolores. Multiplicado 4 vascaínos para selecionar 2. Ou seja, é uma combinação onde eu tenho valores iguais. Basta eu calcular um deles, ó. Se eu calcular aqui a combinação de 4 selecionar 2, é uma divisão, onde eu tenho lá o valor do 4, vou multiplicar 4 vezes 3 e dividir por 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, dá para simplificar com esse 4. Simplifiquei com 4, deu 2. Observe que ficou 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Observe que aqui também vai dar o valor 6, porque é a mesma combinação. E aqui também vai dar o valor 6. Observe que é a multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 vezes 6, isso aqui é um total de 216 maneiras de formar esses grupos. A resposta correta é a letra D. Questão de número 9. Questão número 9 vai dizer o seguinte: para a construção de novas escolas, a prefeitura de município recebeu 10 projetos. Está aqui 10 projetos. Entre eles, o projeto A. O número máximo de maneiras diferentes, escolher 3 desses projetos. Está aqui, vou escolher 3 desses projetos.
de modo que o projeto A seja sempre um dos escolhidos. Então vou selecionar aqui o projeto A, já está aqui. Lembrando que por combinação a ordem não importa, o A poderia estar aqui, poderia estar no meio, poderia estar no final, o resultado aqui ele não vai modificar, então a ordem não importa de selecionar esse projeto. Então eu tinha lá 10 projetos, ó, tá aqui, eu tinha 10 projetos, ele disse que desses 3 o projeto A já tinha que estar dentro desse escolhido. Então eu tirei lá o projeto A, tinha 10, tirei 1, fiquei com 9. Só observe aqui, só me restou 2. Esse A já foi selecionado, o A já está escolhido. Então só me resta agora escolher os outros 2. Tinha quantos? Tinha 10, tirei 1, fiquei 9. É uma combinação de 9, onde eu quero selecionar 2. E a gente já sabe, combinação de 9, selecionar 2. O que é que eu tenho que fazer? Olho lá para o número 2. Observo lá que eu tenho o número 9. Pego o número 9, multiplico por 8 e divido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Dá para simplificar? Dá para fazer essa minha simplificação. Tenho 2 vezes 1 é 2, simplificado aqui com o 8 vai dar 4. 9 vezes 4. 9 vezes 4, a gente vai encontrar a alternativa letra B. 36 maneiras de selecionar aí, conforme o comando da questão pediu. Questão de número 10 vai dizer o seguinte: de um grupo de 10 pessoas, tem aqui um grupo de 10 pessoas, 5 serão escolhidas para compor uma comissão. Então, tenho 10 pessoas e eu vou selecionar 5, tá aqui, as 5 pessoas, coloquei. Tenho lá 2 pessoas, né, que ele pediu para colocar. Ana e Beatriz faz parte das 10 pessoas. Assim, o total de comissões que pode ser formada que tenham participação de Ana e Beatriz são. Então, pouco importa, ó. Ele disse aqui que eu tenho que selecionar Ana e Beatriz. A ideia de combinação, eu posso colocar Ana e Beatriz em qualquer lugar. Isso aqui não vai modificar o meu resultado. Por exemplo, se eu colocar a minha Ana aqui e o valor da minha Beatriz aqui, selecionei elas duas. Observa que agora eu só tenho 3 possibilidades de selecionar para fazer essa minha comissão. Eu tenho lá 2 pessoas que já foram escolhidas, do total de 5 que eu ia escolher. Agora só me resta 3. Eu tinha lá um total de 10. Eu já tinha selecionado 2 delas, que foi Ana e Beatriz. Então vou ter um total de 8. Agora a minha combinação vai ser uma combinação de 8, onde eu quero selecionar 3. Combinação de 8 para selecionar 3 é uma divisão, onde eu vou ter números em cima e números embaixo. Do 8, ó, eu vou pegar 3 números. É 8 vezes 7 vezes 6. Embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Observe que eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1 é o valor do 6. Eu vou ter 6 em cima e vou ter 6 embaixo. Só sobrou 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. 56 é a resposta correta, a letra D. Questão de número 11. Vai me dar 2 personagens agora. Questão número 11. Tem lá, Jean e Décio. São os únicos homens que trabalham em uma loja com 8 funcionários. Então, eu tenho 8 funcionários. Ele deu lá 2 personagens, né? Jean e Décio. O número de comissões de 3 funcionários. Então, eu quero formar lá comissões com 3 funcionários. 1, 2 e 3. Que pode ser formado com esses 8 funcionários. De maneira que Jean e Décio não estejam juntos. Tá aqui, então eu quero calcular uma comissão onde eles não estejam juntos. Então, para eu calcular uma comissão onde eles não estejam juntos, foi o que fizemos com questões lá de permutação. É só verificar que eu faço o total menos eles juntos. E quando o que sobra é justamente o que o comando da questão nos trouxe, né? Que é Jean e Décio não estejam juntos. Então, eu vou calcular a quantidade total. Tá aqui o total, isso aqui vai ser igual ao total, menos a combinação deles juntos. Então, eu vou fazer esses 2 cálculos para chegar a o que o comando da questão me pediu. Então, a combinação aqui, ó, do total, eu tenho lá um total de 8, eu vou selecionar 3. Vai ser uma combinação de 8, ó. Você vê, eu tenho lá uma combinação de 8 e eu quero selecionar 3. Já relacionado a parte deles juntos, observe que eu tenho 3 pessoas para ser selecionado e colocando eles juntos, observa lá que eu tenho Jean e tenho Décio. Se você observar, eu tinha lá 8 pessoas, Jean e Décio vão estar juntos. Se eles vão estar juntos,
ele agora não vai mais fazer parte do meu conjunto de possibilidades. Eu tinha lá um total de 8, eu tirei lá os dois, né, Jean e Décio. Observe que eu vou ter um total de 6. Para selecionar quanto? Selecionar 1. Então vai ser uma combinação de 6 e aqui eu vou selecionar 1, porque eu só tenho uma possibilidade, porque eles juntos só eu já calculei, por isso que agora só me restou uma possibilidade. Então é uma combinação de 8, 3 a 3, menos uma combinação de 6, selecionar 1. Combinação de 8, 3 a 3, fazendo aqui, ó, combinação de 8, 3 a 3, eu tenho lá o 8 vezes 7 vezes 6, dividido por quanto? 3 vezes 2 vezes 1, menos aquele junto, ó. Observa que só tem um valor 1, é 6 dividido por 1, que vai dar o próprio 6. Trazendo esse resultado para cá, porque aqui dá para fazer a simplificação. 3 vezes 2 vezes 1 eu tenho embaixo e tenho em cima, só ficou 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Eu tenho lá 56 menos esse 6 aqui, ó. 56 menos esse 6. 56 menos 6, total 50. 50 é a resposta correta, a letra C. Agora, questão de número 12. A questão número 12 vai dizer o seguinte. Um grupo é formado por 7 mulheres. Então, está aqui aquela mesma ideia de grupo de combinação. Tenho lá mulheres, eu tenho um total de 7. Entre as quais está Maria, tá certo? Então, das 7, Maria está presente. Tenho lá 5 homens. 5 homens. 5 homens. Dentre as quais está o meu amigo João. Tá aqui, João. Deseja-se escolher 5 pessoas desse grupo. Aí ele vai dizer como é que vai escolher. Eu tenho lá que escolher do total dessas 5, eu tenho 3 mulheres. E aqui do total eu vou ter 2 homens, né? Tenho aqui mulheres, mulheres e mulheres. E aqui eu vou ter homens. Aí de que forma ele quer? De quantas maneiras essa escolha pode ser feita de modo que Maria seja uma escolhida. Está aqui Maria, colocando Maria escolhida. É uma das mulheres, coloquei Maria. E João não. Está dizendo aqui que João não vai fazer parte aqui dos homens escolhidos. Então o que é que eu tenho que fazer? Do total de 7, eu já tirei Maria. Observa lá, eu tirei Maria, vou ter um total de 6. E observa que eu tenho que tirar João também. Eu tenho um total de 5, agora só vai me restar 4 homens. Observe que esse valor aqui já é selecionado, Maria já faz parte. Então, vou ter aqui de mulheres para selecionar 2. E de homem, também eu tenho que selecionar 2. Quantas mulheres eu tenho agora? Tenho 6. Então, vai ter uma combinação de 6 para selecionar 2, multiplicado por uma combinação de quantos homens? Observe que eu tenho 5. Só que João não pode fazer parte. Então, eu terei João, por isso ficou 4. Tem uma combinação de 4 e eu vou selecionar 2. Agora, dá para fazer aqui 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Multiplicado por 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Poderia já deixar só o valor 2, mas coloquei aqui 2 vezes 1. Aí eu tenho que fazer a simplificação. 2 vezes 1 é 2, simplificado com 6 dá 3, e 3 vezes 5 deu o valor de 15. Multiplicado. 2 vezes 1 é 2, simplificado aqui com 4 deu 2, 2 vezes 3 deu 6. Ficou lá o total de 15 vezes 6. 15 vezes 6, isso aqui é um total de 90. Lá nas alternativas, encontramos lá na letra B. Questão de número 13. Temos o seguinte. De um grupo com 5 homens e 4 mulheres. Está aqui 5 homens e 4 mulheres. Desejas formar uma comissão com exatamente 3 pessoas. Então, eu tenho que formar uma comissão aqui, 3 pessoas. 1, 2, 3. A exigência é que nessa comissão precisa ter pelo menos 2 mulheres. Então, o número de possibilidades de formar essa comissão é... Olha só, a ideia de pelo menos. Então, circula aqui a palavra pelo menos. Essa ideia de pelo menos, eu vou daquilo que ele deu até o total. Eu tenho aqui que formar comissão com 3 pessoas. Então, eu tenho que formar aqui comissão com 3 pessoas. Então, eu quero que a exigência seja de pelo menos 2 mulheres. Então, eu posso ter essa minha combinação com 2 mulheres. Ó, tá aqui mulheres, mulheres e aqui ser homem. Ou, tá aqui a ideia do ou. E aí dou a ideia de 2 até o total. A ideia do total. Quanto é o meu total? É selecionar as 3 mulheres. Ó. Tá aqui mulheres. Então, se você observar,
quando eu tenho lá essas 3 mulheres, também eu tenho a ideia de pelo menos 2. Se eu tenho 3, com certeza pelo menos 2 aqui tá dentro dessa minha comissão. O que é que eu tenho que fazer? Fazer o cálculo das minhas comissões de cada grupo. Eu tenho lá grupo com homens e tenho lá grupo com mulheres. Observe de mulheres, eu tenho 2 para ser selecionada, só que eu tenho um total de 4. Então isso aqui vai ser uma combinação de um total de 4 para selecionar 2. Agora, relacionado aos homens, quantos homens eu tenho? Tenho um total de 5, quero selecionar um. Combinação de 5 e eu quero selecionar um. Dá para fazer essas contas fazendo aqui a combinação de 4 selecionar 2 é 4 vezes 3 dividido por 2, colocar aqui, multiplicado por combinação de 5, 1 a 1, isso aqui vai ser 5. Então já deixo aqui. Observa que o 2 dá para fazer uma simplificação com 4. Observa que vai dar 2 e só sobrou 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 dá um valor de 30. Então, para eu ter 2 mulheres nessa minha comissão, eu tenho 30 formas diferentes de fazer, né? Ou 30 possibilidades diferentes de fazer. Falta agora calcular com o valor de todas elas ser mulher, que é pelo menos 2 mulheres. Aqui tem 3 mulheres, satisfaz aí o comando da questão. Então, eu vou ter uma combinação mulheres. Observa lá que eu tenho 4 e eu quero selecionar 3. Mulher, eu tenho 4 e eu quero selecionar 3. Combinação de 4 selecionar 3. Eu posso fazer pela complementar, aquela ideia de complementar. A combinação de 4 selecionar 3 é a mesma coisa de 4 selecionar 1. Quando eu somo aqui o valor de P e der exatamente igual ao valor de N, eu posso fazer isso. E a combinação de 4 selecionar 1 é 4 dividido por 1, que vai dar 4. Está aqui o valor 4. Agora, o que eu tenho que fazer? A ideia do ou, ó. Toda vez que vem nessa ideia de pelo menos 1, pelo menos 2, pelo menos 3, eu vou somar. Somar quem? A primeira combinação que eu fiz com a segunda. É o valor de 30 mais 4. Valor de 30 mais 4. 34. Resposta correta, letra D. Questão de número 14, última questão dessa lista, envolvendo aí análise combinatória dentro do conteúdo combinação, vai dizer o seguinte. Em um setor onde trabalha 4 professores, tenho aqui a informação referente a 4 professores. E eu tenho também 5 pedagogos. 4 pessoas serão escolhidas para compor uma equipe. Então tá aqui 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Sendo pelo menos uma delas professor. Então a exigência que ele colocou foi a ideia de pelo menos. Então a ideia de pelo menos, como vimos na questão anterior, eu vou ter que dar a informação que ele deu, pelo menos uma professor, até todas ser professor. Então, levando-se em conta apenas as pessoas que podem ser escolhidas, o número máximo de equipes distintas que pode ser formada é igual a. Então, eu vou ter aqui, para satisfazer o comando da questão, eu tenho a possibilidade de ser um professor, tá aqui ó, chamado de professor, e os outros 3, nesse caso, eu vou chamar de PE, que é justamente o pedagogos, né? Tá aqui, ó, 3C pedagogos. Pode ser essa possibilidade, observe que pode ser essa possibilidade, ou pode acontecer de eu ter 2 professores, está aqui colocando 2 professores, 2 pedagogos. Observa que pode acontecer de eu ter também referente a 3 professores, tá aqui 3 professores e um pedagogo, tá só aqui. E o por fim, até o último, eu tenho aquela possibilidade de todos ser professores. Tá aqui todos os 4 aqui ser professores. Por que isso? Por causa da ideia do pelo menos um. Então eu vou daquilo que eu tenho, que é justamente o pelo menos um, e vou aumentando 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades até chegar ao meu total. Agora calcular essas combinações separadamente. Observa que eu tenho aqui a combinação referente a um único professor relacionado a 4 que eu tenho. Eu tenho 4 professores e quero selecionar um. Então, isso aqui é uma combinação de 4. Eu vou selecionar um. Multiplicado agora pela combinação de pedagogos. Eu tenho 5. Só que eu quero selecionar quanto? Eu quero selecionar 3. Por isso que fica a combinação de 5. Selecionar 3. Aqui, professor, eu tinha lá a combinação de 4.
eu quero agora selecionar 2. Combinação de 4, selecionar 2, multiplicado por uma combinação de 5, agora eu quero selecionar 2. Observa que era 3 pedagogos, agora ficou 2. Aqui, observa que eu vou ter uma combinação agora de 4, agora eu vou selecionar 3 e vou multiplicar a combinação do total de 5 pedagogos para selecionar 1. E por fim, só me restou aqui a combinação de 4 professores, selecionar os 4, né? Todos os 4 ser professores. Agora é só fazer essas operações, fazendo essa minha operação aqui referente a esses cálculos. Observe que a combinação de 4, selecionar 1, isso aqui vai ser igual a 4, multiplicado, essa combinação ó, de 5 selecionar 3, eu posso fazer por essa, vai dar o mesmo resultado. Combinação de 5 selecionar 3, dá para fazer até de cabeça, porque eu vou pegar o 5 multiplicar por 4, é 20, ó, 20 dividido por 20 vezes 4 dividido por 2, esse daqui vai dar um total de 10, tá aqui. A combinação de 5 selecionar 2 é 10. A combinação de 5 selecionar 3 também é 10, pela complementar. Então, vou ter um total de 40. Nessa primeira possibilidade, 4 vezes 10, eu tenho um total de 40. Já aqui de baixo, dá para fazer de média também, ó, toda vez que for 2, é só você dividir pela metade. Então, lá 4 vezes 3 vai dar um total de 12. 12 dividido por 2 vai dar um total de 6. 6 vezes 10. 6 vezes 10 vai dar um total de 60. Pronto. Agora aqui, combinação de 4, selecionar 3, é a mesma coisa aqui pela complementar. Isso aqui vai dar um total de 4. E observe que a combinação de 5, selecionar 1, isso aqui vai ser 5. 4 vezes 5, observe que eu tenho um total de 20. Então, eu tenho aqui, para essa minha combinação, eu tenho um total de 20. Já para aqui, quando os valores são iguais, se eu tenho lá a combinação de 4, selecionar 4, isso aqui sempre vai ser 1. Pouco importa qual o valor que vai ter. Combinação de 3, selecionar 3 é igual a 1. Combinação de 8, selecionar 8, isso aqui vai ser 1. Toda vez que o valor de n for igual ao valor de p, a minha combinação, o resultado vai dar 1. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Sempre lembrando que eu tenho que somar. Vou somar todas as 4 partes, por causa do pelo menos 1. Eu tenho lá 40 mais 60, deu um total de 100. Tenho aqui mais 20, deu um total de 120, mais 1, 121. Meu total, nas alternativas, eu tenho que procurar aquela que tem resposta 121. Resposta correta aqui, letra D. Professor, existe uma forma mais fácil de calcular combinações essa fórmula do pelo menos 1? Existe. Quando você tem, quando o comando da questão te dá a informação referente ao pelo menos 1, eu posso calcular o total de possibilidade menos o meu nenhum, e vai me dar o meu pelo menos 1. Então, se eu calcular aqui o total, ó, colocar aqui o total menos o meu nenhum, isso aqui vai me dar o pelo menos 1. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar uma combinação total de todos os personagens envolvidos. Observa que eu tenho professores e tenho pedagogos. Então, quantos eu tenho no total? Eu tenho 4 mais 5. Então, eu tenho uma combinação de 9. E eu quero selecionar quanto? Que ele disse? Ele disse lá que era para selecionar 4 pessoas. Ó. Quero selecionar 4 pessoas. É uma combinação de 9. Selecionar 4. Menos um nenhum. Agora, muito importante. Ele pediu lá pelo menos um professor. Se ele quer pelo menos um professor, eu coloco lá, selecionar 5 pedagogos. Se eu tirar todos os 5 pedagogos, nenhum pedagogo, observe que eu vou ter o pelo menos um professor. Então, eu faço a minha combinação, nenhum sendo pedagogo. Eu tenho uma combinação de 5 e observe que eu quero selecionar 4. Fica bem mais tranquilo de se fazer. Fazendo esse cálculo de combinação de 9, selecionar 4. Vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui vai dar 1. Não precisa fazer. Observa que eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 aqui. Eu tenho 6 em cima e eu tenho 6 embaixo. Dá para fazer essa simplificação. Eu tenho esse valor 4 com esse valor 8. Isso aqui dá para simplificar. Ficou lá justamente o valor 18 vezes 7. E 18 vezes 7 eu tenho um total de 126. E a combinação de 5 selecionar 4 pela complementar, né, que é a mesma coisa de 5 selecionar 1, isso aqui vai ser 5. Ficou 126 menos 5. 126 menos 5, observa que eu cheguei ao mesmo resultado, 121. Então, fica essa forma de outra forma
de se fazer aí toda vez que vier pelo menos um. Quando o comando da questão te der lá o pelo menos um, você pode calcular o total, junta todo mundo e calcula uma combinação só e depois exclui aquilo que ele não quer. É justamente o meu nenhum. O pelo menos um professor, quando eu tirar um nenhum pedagogo, o que resta para mim é justamente essa ideia de pelo menos um, certo, pessoal? Então chegamos ao fim, concluímos aí a resolução de mais 14 questões do conteúdo de análise combinatória, envolvendo, né, a combinação. Na aula de hoje a gente viu combinação. Se você gostou do vídeo, comenta aí, deixa seu comentário. Se gostou da resolução, também curte o nosso vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em prova de concurso da disciplina de raciocínio lógico. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.